Começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos abordar um assunto que talvez seja um dos mais pedidos na internet. O pessoal sempre fala para repetir: André, fala um pouco sobre julgo desigual. É errado, eu sou cristã, amo a Deus e o meu namorado, eu tô afim de alguém que não é crente. É pecado eu me relacionar com ele, querer namorar e casar com ele? Vai me trazer problemas no futuro? Porque eu tenho uma amiga que uma vez foi e ele entrou para a igreja. Ou então eu falei para ele: quer namorar comigo, quer casar, você tem que se converter. A gente vai falar um pouco sobre essas situações do dia a dia, que a gente acha que é pecado, vai me trazer preocupação e dor de cabeça no futuro. E ainda vou levantar: julgo desigual é só uma questão de relacionamento afetivo? Será que não pode haver julgo desigual entre dois crentes? Será que não pode haver um julgo desigual empresarial, julgo desigual em questões sociais? Alguém que tem muito dinheiro e alguém que nunca teve nada. Será que isso é complicado? Diferença muito grande de idade é julgo desigual até entre crentes? Uma pessoa que tem 70 anos casa com uma menina de 20, vai dar certo? A gente entende isso? O que o pastor poderia dizer para um crente desse? Para falar sobre julgo desigual, vai ser muito bom aqui receber ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Reinaldo César. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar com vocês, e teologia para a vida, isso é que é importante. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica do Ministério do Espírito Santo, Samuel Oliveira. Meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, André, tema maravilhoso. Nós vamos desbravar hoje na palavra esse tema, em nome de Jesus. Também recebo ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, prazer estar aqui junto com nossos amigos pastores. Tenho certeza que eu vou aprender bastante e, se puder, colaborar também com esse tema que, como você falou na abertura, é algo que realmente muitas pessoas têm dúvida com relação à questão social, idade, financeira. É um tema realmente muito propício e que sempre volta, né? Você já aconselhou muitas pessoas essa questão de relacionamento afetivo, namoro e casamento de quem não é crente? Acontece, embora se prega, se fala muito, acontece direto isso? Não, pastor, eu falei para ele, ele vai aceitar Jesus, que ele tem que vir na igreja. É algo frequente? Acontece. Acho que a igreja hoje está meio... Cada vez mais, talvez. Cada vez mais. Eu acho que a igreja era mais segregadora, hoje não é tanto nesse sentido, né? A igreja está mais globalizada, ela está mais inclusiva. Existem questões às vezes até dentro da própria igreja. Eu acho que julgo desigual não é só a questão de um evangélico namorar um não evangélico ou uma pessoa que talvez nem religião tenha, né? Eu acho que tem pessoas, por exemplo, ministerialmente falando, eu falo para alguns obreiros que antes dele ser consagrado obreiro, ele tem que dividir esse ministério com a esposa dele. É até legal essas igrejas que botam o pastor e a pastora para dirigir a igreja, porque não tem coisa pior para um ministro do que ter uma mulher que não é envolvida, que não coopera. Gosta. Tem umas que não cooperam, mas não atrapalham, mas tem mulheres que atrapalham. Isso é julgo desigual também? É julgo desigual, ministerialmente falando porque eu vejo presbíteros que ele tem anseios de pregar, de fazer a obra, e a mulher puxa o cara, segura, amarra o cara de uma maneira que ele não consegue evoluir. E eu, pela misericórdia e bondade de Deus, como pastor presidente, eu já tive experiências no passado de estar consagrando obreiros que antes de ver o lado da ótica da esposa dele, não estou criticando a mulher, ele tem que respeitar esse lado. Tem mulher que não pediu para ser mulher de pastor. Ela falou: eu não pedi para ser esposa de pastor, eu não casei para ser esposa de pastor. Então ela tem que pensar, nós temos que pensar esses dois lados. E não tem uma mulher que não apoia o marido, o ministério dele é fracassado, não adianta. O cara que não tem uma mulher que apoia, ele pode pregar muito, ele pode ter muito conhecimento, ele pode ser o fera, o cara, mas se a mulher não estiver cooperando com ele, o ministério dele não vai ser próximo, vai ter problemas sérios. Então existe julgo desigual então entre crentes? Julgo de características, de caráter, de idade, talvez até às vezes de igrejas diferentes, pode dar problema. Um cara de uma igreja do reteté, outra que é uma igreja que, não, para mim isso até é pecado, esses negócios de falar línguas e mistério. Até nisso vocês acham, não aconselham membros de características muito diferentes na questão do ensino do evangelho, onde eles aprenderam, onde eles cresceram? Pode ser complicado? Não existe receita de bolo para casamento, dá certo, né? Existe uma tabelinha lá que se eu fizer isso vai dar certo, se eu não fizer vai dar errado. Isso não acontece. Mas nós até encontramos testemunhos de pessoas que pareciam que não dariam certo de jeito nenhum e deu muito certo.
E aí as pessoas criam essas justificativas, né? Igual uma pessoa que fuma e diz assim, poxa, eu conheço uma pessoa que tem 85 anos, fumou a vida inteira e não morreu de câncer. Então agora, a partir disso, eu vou fumar porque também vai acontecer comigo. Então isso é tolice, né? É uma metodologia de raciocínio equivocada. Quando a gente leva para as relações humanas, se nós não tivermos vínculos em comum, a possibilidade, a probabilidade de dar errado é imensa. Geralmente nós criamos relacionamentos em cima de arquétipos. A gente olha não porque a pessoa é, mas porque aquilo que eu almejo que ela se torne. Então eu começo a ter uma expectativa com ela que talvez não seja a expectativa de vida dela. Né? O pastor colocou a questão de um ministro. O ministro sofre muito. Eu sou diretor do seminário e vejo os meus alunos lá, né? Alguns deles sofrendo porque a esposa não está junto, porque o marido não está junto. Ela não queria que ele estivesse na sala de aula com ele, mas que ela apoiasse. Não queria que ele estivesse na sala de aula, mas que pudesse incentivar o trabalho. E não encontra isso. Mas não é só questão de ministério, né? Às vezes é a aquisição de uma empresa, alguns relacionamentos, o fato de você ter um hobby, de você ter um esporte, oprime a outra pessoa ao ponto do casamento se desfazer, né? Não pode ter uma amizade, e isso é, infelizmente, um problema de ausências de afinidades. A gente criou aquela metodologia, isso é muito tolo, de que os opostos se atraem. E isso é muito infeliz, né? A ideia da psicologia é de céu e terra, fogo e água, né? Então as pessoas criam assim, um é céu, o outro é terra. Tudo bem, mas complementa, né? Vai nessa. Mas os dois são fogo, os dois são água. Não, um é fogo, outro é água, outro é céu e terra. Distinção total, a probabilidade de dar errado é grandiosa. Deixa eu iniciar um pouco o julgo desigual, que é o que mais debatido em igreja, principalmente no namoro e no casamento, de um crente com um não crente, que é uma coisa muito interessante. Hoje, cada vez mais, o pastor Cícero falou, a igreja está mais inclusiva nesse sentido. Antigamente não tinha dessa não, meu. Tá namorando que não é crente, pegava até banco, era disciplina mesmo. Hoje, entende que não, olha, não é por aí, a gente tem que saber lidar cada vez mais com essas situações. Mas muitas vezes uma coisa que eu acho interessante, e uma vez eu tratei teve uma ligação dessa num programa desse, que a gente falou sobre o mesmo tema, que uma mulher falou, olha, eu casei com uma pessoa que não era crente, e a gente... Sabe um casamento bom? Durante uns 6, 7 anos, mas assim, perfeito. Ela falou assim, a questão do julgo desigual, do peso que isso pode trazer, só veio depois que a gente teve filho. Que às vezes também a gente tem que entender isso. Não é uma coisa, estou namorando com ele que não vai dar certo. Não é assim. Às vezes a pessoa pode estar com ela e está maravilhosamente bem. E foi o que essa moça falou. Eu tive filho. Aí quando eu tive filho, eu queria levar para a igreja. Ele queria levar para o futebol, para o estádio, no domingo, com os amigos, para o bar, não sei o quê. A briga começou no casamento e quase estava rompendo o casamento, não foi por causa dos 7 anos que passaram juntos casados. Porque ele falou, ele me deixava, eu ia para a igreja, ele ia para o futebol dele, para o campo, para o estádio, não sei o quê. Quando a gente teve um filho, eu falo, vou levar meu filho para a igreja. Ele, não, para a igreja ele não vai. É interessante isso, julgo desigual é algo que aparentemente agora se você, tá bom, acho que com a gente não vai ter isso. Daqui a 7 anos pode aparecer probleminha, né? André, do baú, eu já né? tive a oportunidade de fazer 4 casamentos, vou fazer mais um agora no final do ano, o 5º casamento nós vamos fazer, de pessoas, graças a Deus todos estão bem casados já há algum tempo, graças a Deus por isso. E me chamou a atenção nesse exemplo que você trouxe de 7 anos, será que nesses 7 anos ninguém planejou um dia sequer em ter um filho? Né? Ninguém planejou, nós sabemos que psicologicamente a mulher ela tem uma força de passar a lição, de passar a instrução para o filho muito maior do que o pai, até pelo fato dela ser emocional e a criança está ali próxima a ela, o pai ser exemplo. Então, será que não houve uma conversa? Olha, nós temos um projeto de ter um filho, o que você acha, como vai ser isso? Todo casal conversa acerca disso. Não há uma omissão acerca disso. Agora, você falou sobre a pessoa achar que não, eu posso namorar com essa pessoa ímpia porque eu vou converter ela. Eu vou conseguir. Nós sabemos que relacionamento é uma via de mão dupla. Você troca experiência, você troca maneiras, jeitos. E quando ou você liberta uma pessoa, ou você tem um relacionamento com ela, são 2 coisas diferentes. O certo é que essa pessoa primeiro seja liberta, venha à igreja pela motivação certa. Eu acho muito perigoso a pessoa dizer assim, eu vim para a igreja por causa dela. Tá? Então a base, o fundamento da sua conversão foi ela. Então ela não pode errar não, porque a base tem que ser forte. Eu prefiro que a pessoa primeiro se liberte, porque uma coisa é uma pessoa não estar bem
e a visão dela, as escolhas dele, ficam um pouco embaçadas. E não ter alguém para ser feliz, mas ter alguém porque é feliz, quer compartilhar essa alegria. Eu gosto muito de ser centrado nisso, porque senão, ao dia que aquele outro desabar, o dia que houver algum problema, aquela pessoa desaba junto. Então, eu creio que primeiro a maneira correta seria deixar que a pessoa se converta, tenha o seu tempo com Deus, amadureça, e ali depois comece assim o conhecimento, uma amizade. Eu acho perigoso. Já teve casos assim, mas eu volto a dizer que exceção não é regra. Toma muito cuidado, isso que o pastor Renato, o pastor Silas falou. É uma aposta que onde a pessoa vai sair perdendo com um grande prejuízo durante longos anos. E aqui, o prejuízo às vezes não pode vir agora de imediato, mas depois em algum momento aparece, né? Principalmente com filhos, não é simples, né, para um casal. André, eu tinha uma obreira na igreja, por muito tempo ela apanhava do marido dela. Ela apanhava praticamente toda semana do marido dela. Ele viciado em cocaína, cara extremamente violento, ignorante. E muitas pessoas falavam, olha, isso é julgo desigual, manda ele embora, separa. E uma vez ela chegou na igreja com o rosto todo roxo, né? Ele deu, a gente usa esse termo aí fora, uma cabeçada no pau do nariz, que a gente fala assim, e ela chegou realmente muito machucada. E ela veio conversar comigo, nós oramos, e ela falou, e aí, pastor, eu me separo, não me... Às vezes a gente fica nesses como é que se diz, nesses confrontamentos sociais, fala, irmã, olha, eu acho que cada caso é um caso, a irmã tem que pensar se vale a pena continuar investindo nesse relacionamento ou não. No caso dela, o que aconteceu? Um dia esse rapaz entrou na igreja, na nossa igreja, e eu preguei, no final da pregação ele veio e aceitou Jesus. Hoje ele é um presbítero da Casa do Senhor, hoje ele é um segundo dirigente de igreja, junto com a esposa dele, ela é missionária. No caso deles, a questão do julgo desigual foi sanada. Deus igualou esse julgo. O que estava desigual, Deus, eu acredito nesse poder. Mas não é padrão. Houve um preço. Nós não vamos chegar nunca a um denominador. Cada caso é um caso. É pontual. Então eu não posso também chegar para toda esposa que chegar agredida na igreja e falar, irmã, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que falam, pastor, durante 30 anos eu vivi um casamento de fachada, sou uma mulher extremamente frustrada, triste, e se eu pudesse lá atrás romper com aquilo, eu romperia. E aí, entendo assim, como o pastor Samuel falou, temos que buscar o bom senso. Para que vai buscar, às vezes, namorar uma pessoa que não é da sua mesma fé e que vai ser oposição à sua fé, que vai trazer problema para você? Para que você vai procurar problema? Para que você vai buscar esse fundamento? Dentro da nossa igreja não tem pessoas que vão agregar. Então o ideal, agora pode acontecer, né, de pessoas virem. Agora, se você se converter, que é isso? Conversão não está atrelada a um sentimento de namoro e de casamento. A pessoa não pode vir para... eu sempre costumo dizer, ninguém tem que vir para Cristo nem por causa do inferno. Eu vou aceitar Jesus porque eu tenho medo do inferno. Não, como o pastor Renato colocou aqui, a questão não existe uma receita para o casamento. O casamento se aprende, um aprendizado no dia a dia. Agora, julgo desigual sempre haverá. Sempre haverá. Agora, a questão é, vamos igualar esse jugo. Estão dispostos a igualar esse jugo? Estão dispostos a ceder para fazer? Porque o que é o jugo? É aquele instrumento que botam no animal, e se o carro de boi estiver desequilibrado, um vai ficar pesado e o outro vai ficar leve. Então tem que pegar o quê? Tem que equilibrar esse jugo. E se os dois se amam, um vai ceder para que esse jugo seja equilibrado. O amor é o que pode vencer o jugo desigual. Com certeza. Agora, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Numa situação onde um casal não era crente, e no meio casaram-se, tiveram filhos, e no meio disso, e aí uma moça que manda essa pergunta, ela aceitou a Jesus. É jugo desigual quando isso acontece já durante um casamento? E como, segundo ela, como o evangelho na vida dela não pode se tornar um jugo desigual, no sentido de que ela fala que de vez em quando o marido dela reclama da igreja, que a igreja tirou ela dele. Antes eles iam para o forrozinho, iam para os lugares, ela ficou crente e deixou de fazer um monte de coisa. Como uma mulher, um marido, um filho deve lidar com situações de sou a única pessoa que aceita Jesus em casa? Daí já teria talvez um jugo desigual, mas como é que eu posso ser luz? Porque também se ela falar, vou falar não para tudo, eu vou virar uma alienada e todo mundo vai me odiar e vão odiar Deus, porque eu vou falar, poxa, Deus arrancou a minha filha de mim, que ela saía comigo e ouvia alguns tipos de música, agora não faz mais nada. Como é que você acha que deve, enfim, a filha, o marido, a esposa deve lidar com sabedoria com situações desse tipo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados volta já já. Com as finanças e o leite das crianças.